Meu nome é Stephanie Young, tenho 28 anos. E esta é a história do encalhe mais caro da história corporativa de Seattle. Naquela noite, diante de 45 convidados em sua festa de aniversário, meu pai apontou o dedo para mim e proferiu aquelas palavras que lhe custariam tudo. Você está de castigo até pedir desculpas à sua madrasta. A sala irrompeu em risos, uma mulher de 28 anos sendo colocada de castigo como uma criança. Mas 72 horas depois, na assinatura do contrato mais importante de sua vida, com 200 convidados VIP assistindo, o advogado da Meridian Holdings parou no meio da assinatura e perguntou: com licença, mas onde está o diretor de tecnologia, CTO, da Next-Gen Solutions? Precisamos da assinatura dela, conforme a cláusula 7.3. O rosto do meu pai empalideceu quando entrei, apresentando meu crachá de segurança nível 5. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Durante 3 anos vivi na família reconstruída do meu pai, Marcos, ocupando um espaço estranho entre filha e inquilino indesejado. Todo mês eu transferia $8.500 para a conta da família, 70% de todas as despesas de uma casa onde eu mal era notado. A reforma do quarto principal? Com certeza. A manutenção da piscina? Por minha conta. O novo BMW do Bradley para o seu aniversário de 26 anos? Também é meu dinheiro. Stephanie cuida de algumas tarefas de para a empresa. Meu pai costumava dizer isso aos seus sócios quando eles o visitavam, mesmo tendo eu, sozinho, salvado a construtora dele da falência, modernizando toda a sua infraestrutura digital e redigindo todas as especificações técnicas para o contrato governamental de $2 milhões que haviam ganhado no ano anterior. Passei 72 horas acordada sem parar para cumprir o prazo. Mas no jantar de comemoração, Marcos ergueu uma taça de champanhe para Bradley, elogiando sua visão e liderança. Minha madrasta, Verônica, havia aperfeiçoado a arte da borracha. Ah, a Stephanie está por aqui em algum lugar, ela dizia quando os convidados perguntavam por mim. Com um gesto de desdém, ela acenou com a mão bem cuidada uma manicure que eu havia pago, naturalmente. Ela é tão discreta que você mal perceberia que ela existe, ao contrário de Bradley, que é um líder nato. A verdade é que ganhei mais dinheiro do que deixei transparecer. Meu salário oficial de suporte de Tian era modesto. Mas o trabalho de consultoria que eu fazia nos fins de semana, os projetos paralelos que eles achavam que eram apenas brincar com computadores, haviam construído algo significativo, algo que eles nem sequer conseguiam imaginar. Todas as manhãs eu saía para o que eles presumiam ser meu pequeno trabalho na área de tecnologia. Palavras do meu pai, não minhas. Eles nunca perguntaram exatamente onde. Nunca me perguntei por que eu tinha uma vaga de estacionamento reservada no distrito financeiro. Nunca questionei por que James Morrison, CEO da Meridian Holdings, tinha meu número direto. Eu havia aprendido a me fazer pequena naquela casa. Mas algumas coisas só podem ser comprimidas até certo ponto antes de explodirem. O ponto de ruptura começou com um desastre de $2 milhões inteiramente causado por Bradley. Ele havia prometido a um cliente prazos de entrega impossíveis sem consultar ninguém. Depois, desapareceu e foi para Cabo passar uma semana com os amigos. Quando o cliente ameaçou processar, adivinhe quem levou a culpa? A culpa é sua, Stephanie, anunciou Marcos durante o jantar, com um rosto vermelho de fúria. Você deveria estar supervisionando ele. Você sabe que o Bradley ainda está aprendendo o negócio. Aprendizado. Coloquei o garfo sobre a mesa com cuidado. Ele tem 26 anos, pai, e eu nem sequer fui designado para esse projeto. A voz de Verônica cortava água como seda sobre aço. Não dê desculpas. Família apoia família. Bradley contava com você para apoiá-lo. O e-mail chegou naquela noite. O cliente, Harrison Development, não se limitou a reclamar. Eles haviam solicitado especificamente que trabalhássemos comigo dali em diante, elogiando minha excepcional capacidade de resolução de problemas e integridade profissional ao lidar com a situação. Eles queriam prorrogar o contrato, mas somente se eu pessoalmente o gerenciasse. Encaminhei imediatamente para Marcos. 20 minutos depois, Verônica bateu na minha porta.
Apague esse e-mail, disse ela simplesmente. Bradley precisa dessa vitória para o seu currículo. Mas é dirigida a mim. O que eles querem não importa. O que importa é o que esta família precisa. Ela examinou as unhas, as mesmas do tratamento de spa de $300 que eu havia pago na semana passada. Seu pai concorda. O e-mail nunca existiu. Eu a vi sair, com meu laptop ainda aberto na recomendação brilhante da Harrison Development. Com alguns cliques, encaminhei para minha conta pessoal. Em seguida, enviei um bilhete simples para minha advogada, Sarah Coleman, documento número 1. Esse e-mail jamais chegaria à caixa de entrada do meu pai. Mas acabaria por ressurgir numa sala cheia de testemunhas, quando as consequências seriam infinitamente maiores. Meus fins de semana haviam se tornado um território sagrado, embora minha família nunca tenha questionado o porquê. A Stephanie está fazendo as coisas dela no computador, Verônica explicava a quem perguntasse. Fazendo gestos com os dedos como se eu estivesse jogando um videogame. Se eles tivessem se dado ao trabalho de rastrear minha localização, eles teriam me encontrado até no 20º andar da Torre Rainier. Em um escritório com meu nome na porta, meu escritório de verdade. Não era o depósito adaptado que Marcus generosamente me cedeu em sua empresa. As janelas do chão ao teto ofereciam vista para a Baía de Elliott. E em dias claros eu conseguia ver até as Olimpíadas. James quer confirmar a reunião de segunda-feira, minha assistente me mandou uma mensagem naquele sábado. James Morrison, que minha família pensava ser apenas alguém do meu antigo emprego que ligava ocasionalmente. Eles não faziam ideia de que ele tinha sido meu mentor em Stanford. Ou que tivéssemos passado os últimos 3 anos construindo algo revolucionário juntos. A ligação chegou durante o jantar de domingo. Desculpe, eu disse, olhando para o identificador de chamadas. É meu antigo chefe. Marcus revirou os olhos. Diga a eles que você está com a família. Saí para o pátio, falando em voz baixa. James, a diretoria da Meridian aprovou tudo. $50 milhões para o projeto de construção, mas somente com nossa integração tecnológica exclusiva. Você sabe o que isso significa? O acordo de exclusividade permanece inabalável. Sem NextGen, não há acordo. Você ainda concorda com o momento? Observei pela janela enquanto Bradley se servia de 3 porções. Enquanto Verônica elogiava seu apetite pelo sucesso. Marcus assentiu com a cabeça, alheio a tudo. Segunda-feira é perfeito, eu disse. Acabei de assinar algo interessante, na verdade, um novo contrato de exclusividade que entra em vigor na próxima semana. Ótimo, respondeu James, porque este acordo vai mudar tudo. Ao encerrar a chamada, notei que Marcus me observava através do vidro. Uma pontilhada de suspeita brilhou em seus olhos. Mas então Bradley disse algo, e sua atenção voltou-se para o herdeiro escolhido. Na manhã de terça-feira, ocorreu a emboscada que eu tanto temia. Verônica colocou uma pilha de documentos legais ao lado do meu café. Seu sorriso era afiado como o gelo de inverno. Bradley está começando a montar seu portfólio de investimentos, ela anunciou. Precisamos que você assine estes documentos de transferência. Analisei a primeira página. Contrato de transferência de ações. Senti um frio na barriga. Estas são as minhas ações NextGen. Seu o quê? Marcus ergueu os olhos do jornal. Minha startup recebe ações de uma empresa com a qual tenho trabalhado. Mantive a voz calma, embora minha mão tremesse levemente. Eles valem cerca de $2 milhões agora. A risada de Verônica tilintava como o vidro quebrando. Perfeito. Bradley precisa de investimentos sólidos para mostrar a potenciais empregadores. Família ajuda família, lembra? Essas ações podem valer $50 milhões depois do IPO, eu disse baixinho. Pode ser, enfatizou Marcus, largando o papel. Nada é garantido, Stephanie, mas o futuro de Bradley está acontecendo agora. Ele precisa disso para suas candidaturas a empresas de investimento. Analisei a linha de assinatura. Uma vez assinado, tudo que eu construí pertenceria legalmente ao meu meio-irmão. Que nem sequer conseguiu escrever a equity corretamente em seu último e-mail. Preciso pensar sobre isso. Pensar? A voz de Verônica tornou-se mais incisiva.
Em que pensar, a não ser que você não confie na sua própria família? A expressão de Marcos escureceu. Sua mãe tem razão. Nós te abrigamos, te alimentamos, te demos tudo. Eu pago 70% de... E agora você não pode fazer essa única coisa pelo seu irmão. Ele se levantou, arrastando a cadeira no chão. Assine, Stephanie. Na minha festa de aniversário neste fim de semana. Ou teremos que reconsiderar seu lugar nesta família. A ameaça pairava no ar como fumaça. Seu lugar nesta família. Como se eu alguma vez tivesse tido uma. Entendo, eu disse, guardando os papéis na minha bolsa. Eu lhe darei a resposta na sua festa. A lembrança me atingiu enquanto eu estava sentado sozinho no meu quarto naquela noite, encarando os documentos de transferência. Há 5 anos, logo depois que minha mãe faleceu. Meu pai segurou minha mão no estacionamento do hospital. Agora somos só nós dois, meu bem, disse ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu prometo que sempre estarei ao seu lado. Sempre. Mesmo que o mundo inteiro se volte contra você, você ainda terá a mim. Aquele homem desapareceu no dia em que Verônica entrou em nossas vidas. Com seu filho perfeito e seu sorriso perfeito. O pai que me ensinou a programar. Que comemoraram quando eu entrei em Stanford. Que me chamava de sua garota brilhante. Aquele homem havia sido substituído por alguém que nem sequer se lembrava do que eu fazia da vida. Você está sendo dramático de novo. Havia se tornado sua resposta favorita. A qualquer preocupação que eu tenha levantado. Quando Verônica levou as fotos da minha mãe para o porão. Quando Bradley recebeu o escritório que eu havia reformado. Quando minhas conquistas foram atribuídas a outros. Você está sendo dramático, ah? Tentei uma última vez naquela quarta-feira à noite, batendo na porta do seu escritório. Pai, podemos conversar? Só nós dois. Ele não desviou o olhar do computador. Se o assunto são os documentos, não há nada a discutir. Verônica tem razão. A família compartilha tudo. Mas pai, este é o meu trabalho, a empresa que eu construí. Você está sendo dramática, Stephanie. Aí está, na hora certa. Bradley precisa dessa oportunidade. Você terá outras. Você é uma pessoa engenhosa. Engenhosa, como se eu fosse algum tipo de barata que sobreviveria não importa o que me tirassem. Você ao menos sabe o que eu faço, pai? Onde eu trabalho? Ele finalmente ergueu o olhar, com irritação evidente nos olhos. Suporte de TI. Computadores. O que mais há para saber? Fiquei ali parado por um instante, memorizando sua expressão de desdém. Nada, pai. Não precisa saber mais nada. Se você está assistindo a isso e já se sentiu invisível em sua própria família, deixe um comentário abaixo. Às vezes, as pessoas que deveriam nos enxergar com mais clareza são justamente aquelas que nos veem com mais clareza. São aqueles que se recusam a olhar. Não se esqueça de se inscrever se esta história lhe chamar a atenção. Porque o que acontece a seguir vai te surpreender. O que minha família não sabia. A Next-Gen Solutions estava há 6 meses de realizar um IPO de 500 milhões de dólares. Como diretor de tecnologia e cofundador, minha participação de 15% valeria 75 milhões de dólares. Mas, mais importante ainda, eu havia construído algo que importava. A diretoria foi clara em nossa última reunião. Conflitos pessoais não podem afetar o IPO. Eles já tinham visto muitas startups serem destruídas por dramas familiares. James até me chamou para um canto depois. Stephanie, eu sei que sua situação familiar é complexa. Mas precisamos que você esteja concentrado. O Next-Gen é maior do que qualquer questão pessoal. Ele enviou um e-mail de acompanhamento que eu havia salvo. Manter uma distância profissional de interesses conflitantes é essencial para o cumprimento de nossa obrigação fiduciária para com os investidores. Tradução: se os meus problemas familiares vazassem para os negócios da Next-Gen, eu arriscaria tudo, não apenas meu dinheiro, mas também o sustento de nossos 200 funcionários. A cruel ironia. Meu pai estava prestes a apostar toda a sua empresa em um acordo com a Meridian Holdings. Sem nunca saber que o contrato da Meridian exigia especificamente o envolvimento da Next-Gen.
Cláusula 7.3, que se encontra na página 47 do contrato. A infraestrutura técnica deve ser fornecida exclusivamente pela Next-Gen Solutions, com a implementação supervisionada pelo seu CTO. Eu mesmo ajudei a redigir essa cláusula há 2 anos, quando James me contratou pela primeira vez como consultor técnico da Meridian. Agora, isso determinaria o destino do maior negócio do meu pai. A questão não era mais se eu assinaria os papéis de Bradley. A pergunta era: quanto meu pai perderia ao descobrir quem eu realmente era? Você já esteve em uma situação em que sua família não confia em você ou não te valoriza? Compartilhe sua história nos comentários abaixo, eu leio todas elas. Se este vídeo está te ajudando a se sentir validado, por favor, clique no botão gostei e inscreva-se para mais conteúdo. Estamos apenas começando a melhor parte. E acredite, você não vai querer perder o que acontece na festa de aniversário do papai. O jantar de quinta-feira se transformou em um interrogatório disfarçado de momento em família. Verônica havia convidado estrategicamente sua irmã e seu cunhado, criando uma plateia para sua apresentação. Stephanie está sendo teimosa em relação a ajudar Bradley, anunciou ela, servindo a salada com uma inocência praticada. Estamos pedindo apenas uma assinatura. Assine, exigiu Bradley, com a boca cheia de bife. Só assine. O garfo de Marcos atingiu o prato dele. Preciso de mais tempo para... Hora de quê? Perguntou Verônica, com sua voz carregada de veneno adocicado. Consultar advogados? Tramar contra a própria família? Não é isso que eu sou. Assine os papéis, Stephanie. A voz de Marcos havia baixado para aquele tom perigosamente calmo que eu me lembrava da infância. Assine-os, ou presumirei que você não faz parte desta família de verdade. Sua irmã deu um suspiro dramático. Com certeza ela não trairia a família. Que tipo de pessoa acumula sucesso enquanto seu irmão ou irmã enfrenta dificuldades? A ironia era gritante. Bradley nunca havia passado por dificuldades em toda a sua vida. Enquanto eu trabalhava 18 horas por dia para construir o Next-Gen. Se você não assinar antes da minha festa de aniversário, continuou Marcos, não terei outra escolha senão agir. Vocês têm 48 horas. Que tipo de ação? Perguntei, embora já soubesse. Para começar, vou te excluir do meu testamento. E precisaremos discutir suas opções de moradia. Verônica sorriu triunfante. 45 pessoas viram a festa, Stephanie, pessoas importantes, sócios de negócios. Você não gostaria de envergonhar a família na frente deles, gostaria? Olhei ao redor da mesa para seus rostos expectantes. Sua crueldade gratuita. A certeza absoluta deles de que eu cederia. Entendo, respondi simplesmente. 48 horas. Ao sair da mesa, ouvi Verônica sussurrar para sua irmã. Ela vai assinar. Ela não tem para onde ir. Se ao menos eles soubessem que eu já tinha ido embora há 3 anos. Minhas mãos tremiam enquanto eu ligava para Sarah Coleman do meu carro. Estacionei a 3 quarteirões da casa onde já não me sentia segura. Sarah, preciso que você revise esses documentos de transferência hoje à noite. Mande-os para cá. Sua voz era calma, profissional, uma tábua de salvação no meio do caos. 20 minutos depois, ela ligou de volta. Stephanie, esses documentos são problemáticos. Eles estão tentando transferir ações da Next-Gen Solutions. Minha família não sabe o que é realmente o Next-Gen. Bem, esse é o primeiro problema deles. A segunda alegação é que este acordo de transferência apresenta diversas irregularidades. A avaliação está estipulada em $2 milhões. Mas consigo ver que a avaliação pré-IPO da Next-Gen é de quase $500 milhões. Isso poderia ser considerado uma declaração falsa e fraudulenta. Posso recusar sem consequências legais? Você pode recusar sem problemas, mas Stephanie... Sarah fez uma pausa. Documente tudo. Cada conversa, cada ameaça, cada e-mail. Se eles intensificarem a situação depois da sua recusa, você precisará de provas. Eles estão ameaçando me deserdar se eu não assinar até sábado. Vocês estão gravando essas conversas? A partir de agora. Ótimo.
E Stephanie, eu consegui o contrato da Meridian Holdings que a empresa do seu pai está tentando negociar. Você sabia que existe uma cláusula de requisito técnico relacionada ao NextGen? Cláusula 7.3. Você sabia? A surpresa de Sarah era evidente. Isso muda tudo. Seu pai precisa da sua assinatura mais do que imagina. Documente tudo, especialmente na festa de aniversário. Se eles te humilharem publicamente depois descobrirem que precisam da sua cooperação, a situação se inverte completamente. Exatamente. Continue gravando com o celular. Washington é um estado que exige o consentimento de duas partes. Mas em reuniões públicas sem expectativa de privacidade, você está coberto. Sentei-me no meu carro, olhando fixamente para a casa onde cresci. Através das janelas iluminadas, eu podia vê-los rindo. Provavelmente planejando sua vitória. Sarah, prepare todos os documentos que possamos precisar para uma separação definitiva. Tenho a sensação de que sábado vai mudar tudo. Na sexta-feira à tarde, Marcos convocou uma reunião familiar de emergência. A sala de jantar estava lotada, a irmã de Verônica e o marido dela. 2 primos que eu mal conhecia. E o irmão de Marcos, Tom, que dirigiu desde Portland especificamente para essa intervenção. Estamos aqui porque amamos a Stephanie, começou Marcos. Sua voz estava carregada de falsa preocupação. Mas ela está demonstrando um comportamento preocupante: egoísmo, ganância. Recusando-se a ajudar seu irmão a ter sucesso. É de partir o coração, acrescentou Verônica, enxugando os olhos secos. Demos tudo a ela, e é assim que ela nos retribui. Tio Tom, a quem outrora considerará um aliado, balançou a cabeça negativamente. Stephanie, sua mãe ficaria envergonhada. Ela sempre compartilhava tudo o que tinha. O golpe atingiu exatamente onde ele havia mirado. Minha mãe, que morreu quando eu tinha 23 anos, que nunca conheceu Verônica ou Bradley, estava sendo usado como arma contra mim. A festa de amanhã contará com 45 das pessoas mais influentes de Seattle, continuou Marcos. Os Andersons, os Walkers, James Morrison da Meridian Holdings. Todas as pessoas cujas opiniões importam. Você realmente quer ser exposta publicamente como a filha que traiu sua família? Traído? Mantive a voz firme, embora a raiva queimasse em meu peito. Que outro nome você daria para isso? Verônica se levantou, apontando para mim. Acumular riqueza enquanto seu irmão luta para construir um futuro. Bradley nem sequer sabe o que essas ações representam. Chega! Marcos bateu com a mão na mesa. Você tem até amanhã à noite. Assine os papéis na minha festa, na frente de todos, mostrando que esta família está unida. Ou então, anunciarei que você não é mais minha filha. O silêncio tomou conta da sala. O ultimato pairava entre nós como uma lâmina. Entendo, eu disse, levantando-me lentamente. Amanhã à noite, todos saberão exatamente qual é a minha posição. Marcos sorriu, pensando que tinha vencido. Ele não fazia ideia de que acabará de marcar seu próprio funeral profissional. Na manhã de sábado, ouvi por acaso a conversa que selou o destino deles. Marcos estava em seu escritório, falando ao telefone em viva voz. Gabar-se para alguém sobre o acordo com a Meridian. 50 milhões de dólares, Tom. 50 milhões de dólares. O maior negócio da história da empresa. Assinaremos o contrato na segunda-feira no Four Seasons. Tem certeza de que está tudo alinhado? Perguntou Tom, com a voz crepitando pelo alto-falante. Está tudo perfeito. Até mesmo as exigências técnicas foram atendidas. É uma startup chamada NextGen, mas meu contato conhece alguém lá. Está tudo resolvido. Fiquei paralisado no corredor. O cara dele conhecia alguém. Marcos não fazia ideia de que havia alguém a 3 metros de distância. James Morrison ligou pessoalmente para confirmar, continuou Marcos. Desde que tenhamos o parceiro tecnológico definido, está tudo certo. Algo sobre um acordo de exclusividade, cláusula 7 alguma coisa. 7,3, sussurrei para mim mesmo. A cerimônia de assinatura será enorme, 200 convidados, ampla cobertura da mídia, transmissão ao vivo para investidores. Esse acordo nos torna jogadores, Tom.
Jogadores de verdade. Através da porta entreaberta, pude ver a minuta do contrato em sua mesa. A mesma que eu havia fotografado na quinta-feira à noite. Onde a cláusula 7.3 declarava claramente: a infraestrutura técnica deve ser fornecida exclusivamente pela Next-Gen Solutions, com a implementação supervisionada pelo seu CTO. Marcos encerrou a chamada e me viu na porta. Escutando às escondidas? Só de passagem. Grande evento na segunda-feira. O maior. Seu peito estufava de orgulho. Enquanto você se ocupa com seu pequeno trabalho no computador. Estou construindo um império. Talvez se você demonstrasse mais ambição assim, em vez de egoísmo, Bradley não precisaria das suas ações. Certo? Eu disse baixinho, seu império? Ele voltou-se para seus papéis, dispensando-me. Em sua mesa, ao lado do contrato da Meridian, havia um e-mail impresso de James Morrison. O assunto do e-mail estava parcialmente visível. Integração da Next-Gen Solutions confirmada para segunda-feira. Se ao menos ele tivesse lido a assinatura no rodapé dos e-mails de James. CC, S. Young, CTO, Next-Gen Solutions. Meu celular vibrou assim que terminei de arrumar minhas coisas no quarto. James Morrison ligando. Stephanie, sobre a assinatura de contrato de segunda-feira? Preciso sair um pouco, disse rapidamente, ao ver Verônica rondando por perto. Assim que cheguei ao pátio, baixei a voz. James, o que está acontecendo? Só para confirmar que você estará lá. O conselho quer a presença do diretor de tecnologia, CTO, em um evento tão importante. A cláusula 7.3 é inquebrável. Sem a sua assinatura, o negócio está morto. Meu pai não faz ideia de quem eu sou na Next-Gen. Mesmo assim, Stephanie, ele está prestes a descobrir da maneira mais pública possível. Você concorda com isso? Observei pela janela enquanto Marcos mostrava algo em seu laptop para Bradley. Provavelmente o contrato com a Meridian ensinara ao seu herdeiro escolhido sobre negócios de verdade. Na verdade, James, o momento é perfeito. Você pode garantir que os advogados enfatizem o acordo de exclusividade? Talvez seja bom ter em mãos a cópia autenticada, aquela que assinamos há 2 anos. Tornando a Next-Gen a única fornecedora técnica para todos os projetos de construção da Meridian. Se bem me lembro, foi ideia sua? Foi ideia minha, confirmei, lembrando-me das noites em claro que passei elaborando aquele acordo. Nunca imaginei que isso teria tanta importância. Segunda-feira, às 15 horas, Four Seasons, Salão de Baile Esmeralda. A sessão de autógrafos será às 15h30, mas chegue cedo. A equipe de segurança já terá seu crachá de nível 5 pronto. James, hesitei. Obrigado por acreditar em mim quando minha própria família não conseguiu. Stephanie, você construiu metade desta empresa. Você não agradece aos parceiros por reconhecerem a realidade. Ele fez uma pausa. Está tudo bem? Sua voz parece diferente. Tudo está prestes a ficar exatamente como deveria ser. Ao encerrar a chamada, notei meu pai observando da janela de seu escritório. Ele apontou para o relógio e, em seguida, ergueu 5 dedos. Faltam 5 horas para a festa dele. Faltam 5 horas para o início do seu fim. A casa foi transformada para o aniversário de 60 anos de Marcos. Como se estivessem preparando o cenário para uma tragédia. Os fornecedores de catering arrumaram as taças de champanhe, os floristas posicionaram os arranjos de mesa. E Verônica dirigia tudo com a precisão de um general se preparando para a batalha. Eu mesma fiz os preparativos. Primeiro, fotografei a minuta do contrato da Meridian na mesa do Marcos enquanto ele tomava banho. Com foco na cláusula 7.3. As palavras eram belas em sua simplicidade. Este acordo está condicionado à participação exclusiva da Next-Gen Solutions. Em seguida, liguei para Sarah Coleman. Preciso do contrato de exclusividade autenticado em cartório pronto para segunda-feira, 3 cópias, todas certificadas. Já está preparado. E Sarah, eu vou embora hoje à noite depois da festa. Meu quarto está vazio. Tudo o que importa está no meu carro. Meu laptop, meus documentos, as joias da minha mãe.
As coisas que faziam desta casa um lar já foram evacuadas. Dispositivo de gravação pronto. Telefones totalmente carregados. A exigência de consentimento bipartidário em Washington não se aplica a reuniões públicas. Ótimo. Stephanie, veja o que eles estão prestes a fazer com você. Será a melhor coisa que já te aconteceu. Coloquei a chave de casa na minha comoda ao lado de um bilhete simples que eu havia escrito. Respeito sua decisão, pai. Esta é a minha. A última coisa que embalei foi meu crachá de segurança de nível 5 de CTO da NextGen. Guardado em segurança na minha bolsa. A mesma bolsa que Verônica sempre criticava por ser simples demais. Para alguém que deveria estar representando a família Young adequadamente. Lá de baixo ouvi os primeiros convidados chegarem. A gargalhada estrondosa de Marcos ecoou pela casa. Enquanto cumprimentava seus sócios comerciais. As pessoas cujo respeito ele almejava mais do que o amor de sua filha. Stephanie. A voz de Verônica cortou o ruído. Desça aqui e traga os documentos. Olhei-me no espelho uma última vez. Vamos dar a eles um aniversário inesquecível. A festa exalava aquele tipo de elegância desesperada que Marcos tanto apreciava. 45 membros da elite empresarial de Seattle confraternizaram em nossa sala de estar. Champanhe a correr solto, conversas a ficarem mais altas. Reconheci metade deles, pessoas que me haviam ignorado em encontros anteriores. Me descartando como a filha quieta de Marcos Young que trabalhava com computadores. Atenção, pessoal. Marcos brindou com seu copo, chamando a atenção de todos na sala. Quero agradecer a todos por celebrarem meu aniversário de 60 anos. Mas, mais importante ainda, quero apresentar o futuro da Young Construction, meu filho, Bradley. Bradley cambaleou para frente, já com 3 bebidas na cabeça. Vestindo um terno que custou mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas, meu dinheiro, naturalmente. Bradley assumirá um papel mais importante na empresa, continuou Marcos. Ele demonstrou uma visão e uma liderança incríveis. E a Stephanie? Perguntou a senhora Henderson, uma das poucas que alguma vez reconheceram a minha existência. Ela também não trabalha nesse ramo? A risada de Marcos foi desdenhosa. Ah, a Stephanie ajuda com tarefas administrativas, suporte básico de ti. Ela é confiável à sua maneira. Verônica deu um passo à frente, adornada com diamantes que eu havia financiado sem querer. Falando em negócios familiares, temos um anúncio a fazer esta noite. Sobre união e apoio familiar. Fiquei perto da parte de trás, invisível como sempre, observando-os armar a própria armadilha. Vários convidados olharam para mim com simpatia ou seria pena. O advogado de Marcos, Robert Smith, estava perto da porta, com uma expressão de desconforto. Onde está aquele representante da NextGen que você mencionou? Perguntou alguém a Marcos. Para o acordo com a Meridian. Ah, isso tudo é resolvido por meio de intermediários, disse Marcos, acenando com a mão em sinal de desdém. Uma startup de tecnologia qualquer. Eles têm sorte de estarem envolvidos em um projeto tão importante. Se ele soubesse que uma startup qualquer era avaliada em 500 milhões de dólares. E a diretora de tecnologia estava a uns 5 metros de distância, segurando uma taça de champanhe que ela não ia beber. Antes de continuarmos a comemorar, anunciou Verônica, com a voz a sobressair-se à algazarra. Temos um pequeno assunto familiar para tratar. Stephanie, querida, você poderia vir aqui em cima? Todos os olhares se voltaram para mim. Caminhei para a frente lentamente, com o celular gravando no bolso. Como todos vocês sabem, continuou Verônica, a família é tudo para os Youngs. Apoiar uns aos outros, compartilhar o sucesso, incentivar uns aos outros. É por isso que estamos tão orgulhosos de que Stephanie tenha concordado em ajudar a lançar a carreira de investimentos de Bradley. Não concordei com nada, afirmei claramente. O quarto ficou em silêncio. O sorriso de Verônica vacilou, mas se manteve. Não tenha vergonha, querida. Conte a todos como você está transferindo suas ações para ajudar seu irmão. Não vou transferir nada. O rosto de Marcos ficou vermelho. Stephanie, nós já conversamos sobre isso. Você exigiu isso. Há uma diferença. Que vergonha, sussurrou alguém.
Você tem razão, eu disse, virando-me para encarar a multidão. É constrangedor ser pressionado a doar 2 milhões de dólares em ações. Ações que podem valer 50 milhões de dólares após o IPO. Para alguém que nunca trabalhou um dia sequer na vida. Sim, isso é muito constrangedor. Como você se atreve? Verônica deu um passo à frente. Depois de tudo que fizemos por você? Você quer dizer depois que eu paguei 70% das despesas da casa? Depois que salvei a empresa de Marcos da falência? Depois que escrevi as propostas que lhe garantiram os contratos? Enquanto isso, Bradley levou o crédito. Seu ingrato Bradley começou. Bradley, interrompi-o, você consegue ao menos soletrar o equity corretamente? Porque você escreveu errado 3 vezes no seu último e-mail. O quarto estava agora em completo silêncio. Os sócios de Marcos observavam a cena com a mesma fascinação de quem presencia um acidente de carro. Você está sendo dramático, disse Marcos, sua desculpa favorita. Não, respondi. Estou sendo factual. E eu não aguento mais ser apagada da minha própria família. Marcos se levantou, arrastando a cadeira pelo chão. O som ecoou na sala silenciosa como o martelo de um juiz. Stephanie Young. Sua voz ecoou pela sala. Você está de castigo até pedir desculpas à sua madrasta. Por um instante, ninguém se mexeu. Então alguém deu uma risadinha. Depois outra pessoa. Logo, risadas desconfortáveis ecoaram pela sala. Ele acabou de, sussurrou a senhora Henderson para o marido. Suspender um homem de 28 anos, concluiu o Sr. Walker, incrédulo. Ela está se comportando como uma criança. Será tratada como tal, declarou Marcos, reafirmando sua posição. Você ficará confinado nesta casa até que demonstre o devido respeito a esta família. Marcos, tentou intervir seu irmão Tom. Talvez devêssemos. Não. O rosto de Marcos estava roxo. Chega de mimá-la. Stephanie, você tem 2 opções. Assine esses papéis e peça desculpas a Verônica agora mesmo, na frente de todos. Ou você deixa de ser minha filha. A sala prendeu a respiração. 45 membros da elite de Seattle assistiram Marcos Young renegar publicamente seu único filho biológico. Por causa do dinheiro que ela havia ganho por conta própria. Olhei ao redor da sala lentamente, memorizando seus rostos. O choque, o julgamento, a excitação mal disfarçada ao presenciar um drama tão espetacular. Essas eram as pessoas que Marcos queria impressionar mais do que conhecer a própria filha. Tudo bem, eu disse simplesmente. Finalmente caindo em si, Verônica sorriu com desdém. Não. Estou aceitando os termos dele. Estou de castigo. Coloquei minha taça de champanhe sobre a mesa. E já que estou de castigo, devo ir para o meu quarto. Não ouse se afastar de mim, gritou Marcos. Mas eu já estava caminhando, meus passos firmes no piso de mármore. A construtora dele fez a instalação com o meu dinheiro. Atrás de mim, a festa explodiu em sussurros. A última coisa que ouvi foi Marcos dizendo: ela estará de volta em 1 hora, implorando para assinar. Se você está com raiva de como Marcos e Verônica trataram Stephanie, digite a justiça nos comentários agora mesmo. Acredite em mim, o karma está prestes a chegar de maneiras que ninguém previu. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que já tenha sido manipulada por familiares tóxicos. A próxima parte é onde tudo muda, e eu digo tudo mesmo. Eu não fui para o meu quarto. Atravessei a casa sem parar, passei pela cozinha onde os funcionários do buffet fingiam não me encarar. Saí pela porta dos fundos e dei a volta até onde meu carro estava estacionado. Minhas malas já estavam no porta-malas. A mochila do meu laptop estava no banco do passageiro. Tudo que eu valorizava durante os 28 anos que passei naquela casa cabia em um Honda Civic. Lá dentro, pude ouvir a festa recomeçando. A voz de Marcos ressoava sobre ensinar responsabilidade e a sensação de privilégio desta geração. Verônica provavelmente estava radiante, finalmente livre da enteada que nunca se encaixou direito. A visão dela da família perfeita. Voltei a entrar pela entrada lateral por tempo suficiente. Colocar a chave de casa no balcão da cozinha. Bem ao lado do bilhete que eu havia preparado.
Respeito sua decisão, pai. Esta é a minha. Sim, Stephanie. Bradley apareceu na porta, bêbado e cambaleando. Papai disse que você tem até amanhã para se desculpar. Diga a ele que eu ouvi. Você realmente vai jogar sua família fora por causa de dinheiro? Olhei para meu meio-irmão, 26 anos, nunca tinha tido um emprego. Vivendo às minhas custas e me chamando de egoísta. Bradley, você sequer sabe o que a Next-Gen Solutions faz? Coisas técnicas. Quem se importa, né? Quem se importa? Peguei minha bolsa, sentindo o peso do meu crachá de CTO dentro dela. Aproveite a festa. Aonde você vai? Você está de castigo. Para o meu quarto, menti, passando por ele. Finalmente aprendendo o seu lugar, ele gritou atrás de mim, repetindo o que nosso pai dizia. Parei na escada, olhando para trás uma última vez. Na verdade, Bradley, eu sempre soube qual era o meu lugar. Simplesmente nunca esteve aqui. Quando verificaram meu quarto pela manhã, eu estaria no meu apartamento no centro da cidade. Preparando-se para a reunião mais importante da vida de Marcus Young. Uma que ele não sabia que o destruiria. Domingo de manhã, meu telefone explodiu com chamadas perdidas. 43 de Marcus, 15 de Verônica, e até 5 de Bradley. Não respondi a nenhuma delas. A primeira mensagem de voz era de Marcus, com a fúria mal contida. Seu quarto está vazio. Sua chave está sobre a bancada. Não foi isso que combinamos, Stephanie. Ligue-me imediatamente. A quinta era Verônica, com uma falsa preocupação estampada no rosto. Querida, estamos preocupados. Isso não é típico de você. Volte para casa e podemos resolver isso. O 10º foi Marcus novamente, agora em pânico. Stephanie, Sarah Coleman acabou de ligar. Ela disse que representa você. O que está acontecendo? Me liga de volta. Mas foi a 20ª mensagem que me fez sorrir. Marcus, com a voz diferente, de alguma forma mais grave. O Sr. Morrison, da Meridian, ligou a respeito da assinatura do contrato amanhã. Ele perguntou se você estaria lá. Por que ele perguntaria isso? Stephanie, o que você fez? Enviei uma mensagem para Sarah, eles encontraram o quarto vazio. A resposta dela foi imediata. Marcus ligou 3 vezes. Eu disse a ele. Sou seu advogado e toda a comunicação agora passa por mim. Ele chegou a perguntar se você estava tendo um colapso nervoso. O que você disse para ele? Você é a pessoa mais sensata que eu conheço. E que ele deveria ter muito cuidado ao insinuar o contrário. Considerando o que está prestes a acontecer. Você mencionou segunda-feira? Apenas que você tem um compromisso profissional prévio que pretenda honrar. Passei o domingo na minha verdadeira casa. O apartamento no centro da cidade que eles nem sabiam que existia. 2 quartos, janelas do chão ao teto. O tipo de lugar do qual Marcus teria se gabado. Se ele soubesse que sua filha era proprietária integral do imóvel. Comprei com meu primeiro bônus Next-Gen há 2 anos. James ligou naquela noite. Tudo pronto para amanhã? Mais do que confirmado. Meu pai estará lá em destaque. Ele pediu para assinar primeiro o contrato para as câmeras. Perfeito. Quanto mais público, melhor. Stephanie, você tem certeza disso? James, nunca tive tanta certeza de nada em toda a minha vida. Segunda-feira, 15 de novembro, 15 horas. Hotel Four Seasons, Salão Esmeralda. O espaço era espetacular, lustres de cristal. Janelas do chão ao teto com vista para o estreito. 200 cadeiras dispostas em estilo de teatro de frente para uma plataforma elevada. Onde a assinatura ocorreria. Câmeras posicionadas estrategicamente, link de transmissão ao vivo já ativo para investidores remotos. Da entrada de serviço, observei a elite empresarial de Seattle entrar em fila. Magnatas da tecnologia, incorporadores imobiliários, vereadores. Todos que eram importantes no mundo de Marcus. Este era o momento dele, a sua validação. Sua prova de que a Young Construction finalmente havia chegado à primeira divisão.
Marcus chegou às 14h30, Verônica ao seu lado, com Bradley logo atrás, vestindo um terno mal ajustado. Ele circulava pela sala como um político, apertando mãos, dando tapinhas nas costas. Sua risada ecoava pelas paredes de mármore. 50 milhões de dólares, ouviu dizer aos Hendersons. O maior negócio de construção em Seattle este ano. James Morrison e sua equipe entraram às 14h45, uma falange de advogados em formação perfeita. O CEO da Meridian Holdings atraiu a atenção sem esforço. Sua presença transformou a energia do ambiente. Marcus, James estendeu a mão. Pronto para fazer história? Nasci pronto, respondeu Marcus, com o peito estufado como um pavão. Está tudo em ordem. Todos os requisitos foram atendidos. Tudo está perfeito. Marcus não percebeu a leve carranca de James. E o seu parceiro técnico? Já está confirmado? Tudo resolvido, disse Marcus, com desdém. É uma startup qualquer, mas a minha equipe conhece a sua equipe. O advogado de James inclinou-se para a frente, sussurrando algo. James assentiu com a cabeça, sua expressão indecifrável. Muito bem, disse James. Vamos começar? Eles se deslocaram para a plataforma. Marcus posicionou-se na mesa de autógrafos, caneta na mão, sob os flashes das câmeras. Este foi o sonho dele realizado. O momento pelo qual ele havia trabalhado durante 20 anos. Ele não fazia ideia de que estava prestes a perder tudo. Porque ele havia castigado a filha errada. Senhoras e senhores, disse James Morrison à multidão. Obrigado por testemunharem esta parceria histórica. Entre a Meridian Holdings e a Young Construction. Este projeto de 50 milhões de dólares vai remodelar o horizonte de Seattle. Aplausos ecoaram pela sala. Marcus irradiava alegria sob os holofotes. Verônica ao lado dele desempenhando perfeitamente o papel de esposa compreensiva. Bradley já está no celular, provavelmente postando sobre o sucesso do pai. Antes de assinarmos, continuou James. Gostaria de enfatizar que este acordo representa não apenas excelência em construção, mas inovação tecnológica. Nossa parceria exclusiva com a Next-Gen Solutions garante que este projeto estabelecerá novos padrões na indústria. Marcus assentiu com entusiasmo, sem ter a mínima ideia do que aquilo realmente significava. Os advogados apresentaram os contratos, 3 cópias, páginas brancas imaculadas com texto preto nítido. Marcus pegou sua caneta Montblanc, um presente de Verônica, comprada com o meu dinheiro. E se preparou para seu momento de triunfo. Sr. Young, se o senhor concordar em assinar aqui, indicou o advogado. Marcus assinou com um floreio. Uma cópia. 2 cópias. Ao estender a mão para o terceiro. Espere. A advogada-chefe da Meridian, Patricia Coleman, levantou a mão. Precisamos verificar primeiro o cumprimento da cláusula 7.3. Cláusula 7.3. A caneta de Marcus pairou no ar. Acordo de exclusividade com a Next-Gen Solutions. Precisamos da assinatura do diretor de tecnologia deles para que este contrato seja válido. A sala murmurou. O sorriso de Marcus vacilou ligeiramente. Isso é apenas uma formalidade. Meu pessoal já está em contato com o pessoal deles. Não é uma mera formalidade, disse Patrícia com firmeza. É uma exigência legal. Sem a assinatura de Stephanie Young, este contrato é nulo. O silêncio tomou conta da sala. O rosto de Marcus empalideceu. Quem? Stephanie Young, diretora de tecnologia da Next-Gen Solutions. Ela precisa estar aqui agora. Todas as cabeças na sala se voltaram para Marcus. 200 das pessoas mais influentes de Seattle assistiram à sua confusão se transformar em horror. Deve haver algum engano, gaguejou Marcus com a voz embargada. Stephanie é minha filha. Ela trabalha com suporte de ti. Ela não pode ser. As portas do salão de baile se abriram. Entrei vestindo meu melhor terninho executivo. Aquela que eu comprei para as reuniões do conselho da Next-Gen, não para jantares em família. Meu crachá de segurança de nível 5 estava visivelmente pendurado na minha lapela. Cada passo era calculado, confiante.
o andar de alguém que pertencia a ambientes como este. Boa tarde, Sr. Morrison, eu disse, apertando a mão de James. Desculpe o atraso. O trânsito vindo dos escritórios da NextGen estava terrível. Stephanie? A voz de Marcus era quase um sussurro. Virei-me para encarar meu pai. O homem que me deixou de castigo há 60 horas por me recusar a ceder minhas ações. O homem que me chamou de dramática, egoísta e ingrata. Olá, pai. Ouvi dizer que você precisa da minha assinatura. Você é o CTO. Na verdade, sou cofundador, eu disse, pegando meu cartão de visitas e colocando-o sobre a mesa de assinaturas. James e eu construímos a NextGen juntos. A sala irrompeu em sussurros. Telefones apareceram, pessoas pesquisando freneticamente no Google. Em segundos, eles encontraram meu perfil no LinkedIn, minhas aparições na Forbes. Os artigos do TechCrunch sobre a plataforma revolucionária da NextGen. Mas você disse que trabalhava com suporte de TI, disparou Bradley. Não, corrigi. Meu pai disse que eu trabalhava com suporte de TI. Ele nunca perguntou o que eu realmente fazia. Abri minha pasta e tirei o contrato de exclusividade autenticado. Este é o contrato entre a NextGen e a Meridian, assinado há 2 anos. Sou a única pessoa autorizada a aprovar nossa participação nos projetos da Meridian. Marcus olhou fixamente para o documento, depois para mim, e depois de volta para o documento. Seu contrato de 50 milhões de dólares, seu momento de triunfo, todo o seu futuro. Tudo dependia da filha que ele acabará de humilhar publicamente e repudiar. Mostre a eles a documentação, disse James calmamente. Coloquei tudo sobre a mesa, cada peça caindo como um golpe de martelo. Meu crachá de segurança de CTO, nível 5, o nível de acesso mais alto na NextGen. Os documentos originais de constituição da empresa me mostram como cofundador com 30% de participação inicial. Agora diluída para 15%, avaliada em 75 milhões de dólares na avaliação atual. O contrato de exclusividade autenticado com a Meridian, datado de 2 anos atrás. É necessária minha aprovação pessoal para qualquer integração em projetos de construção. Trocas de e-mails entre James e eu discutindo os requisitos técnicos. Para o projeto de Marcus, datado de semanas atrás. Isso não pode ser real, murmurou Marcus, folheando os papéis. É tudo verdade, Sr. Young, confirmou Patricia Coleman. Verificamos tudo. Sua filha é uma das CTOs de maior sucesso em Seattle. A plataforma NextGen é o motivo pelo qual a Meridian escolheu a sua empresa. Era a única maneira de acessar a tecnologia deles. Mas ela nunca disse nada, disse Verônica, com a voz aguda e em tom de pânico. Tentei te dizer isso no sábado à noite, respondi calmamente. Você estava muito ocupado exigindo que eu entregasse minhas ações a Bradley para me ouvir. Alguém na multidão soltou um suspiro de espanto. A família Henderson, que havia testemunhado o desastre de sábado, cochichava furiosamente. A história se espalhava pela sala como fogo em palha seca. Marcus Young havia deixado sua filha adulta de castigo. Por se recusar a ceder ações de uma empresa avaliada em $500 milhão. Por favor, disse Marcus em voz baixa, com seu orgulho se desfazendo diante de 200 testemunhas. Stephanie, por favor, assine o contrato. Por que eu faria isso? Perguntei. Segundo você, estou de castigo até que me desculpe por ter ficado com o que ganhei. Segundo você, eu nem sou mais sua filha. As câmeras ainda estavam gravando. A transmissão ao vivo ainda estava ativa. Milhares de investidores assistiam Marcus Young implorar. A filha que ele havia descartado. Stephanie, querida, a voz de Marcus falhou. Usando um termo carinhoso que não dizia há 3 anos. Você é minha filha. Você sempre será minha filha. Eu estava com raiva. Não era minha intenção. Você estava falando sério o suficiente para dizer isso na frente de 45 pessoas, respondi calmamente. Isso é ridículo. Verônica deu um passo à frente, tomada pelo desespero e agindo de forma imprudente. Assine logo, Stephanie. Pare de ser tão vingativa. Vingativa? Perguntei, virando-me para ela. Como quando você me fez apagar o e-mail da Harrison Development elogiando o meu trabalho.
Então Bradley poderia levar o crédito? Como quando você exigiu que eu transferisse ações no valor de 50 milhões de dólares para o seu filho que nem sequer sabe escrever a equidade corretamente. Essas ações valem apenas 2 milhões, protestou Bradley. James Morrison riu de verdade. Senhor Young, seu enteado claramente não entende de avaliações. A NextGen está concluindo uma rodada de financiamento Série D com uma avaliação de 500 milhões de dólares. As ações da sua filha valem aproximadamente 75 milhões de dólares antes do IPO. O número pairava no ar, 75 milhões de dólares. Mais do que a empresa de Marcos havia faturado em toda a sua história de 30 anos. Você vale, Marcos não conseguiu terminar a frase. Cerca de 10 vezes o seu peso. Sim. Deixei isso ser assimilado. A filha que você chamou de dramática. Aquela que você disse que tinha um pequeno emprego no computador. Aquela que você castigou como se fosse uma criança. Por favor. Marcos implorava agora, o orgulho completamente abandonado. A empresa precisa deste acordo. Já utilizamos todas as nossas opções. Sem a Meridian, iremos à falência. Eu sei, respondi simplesmente. Eu vi suas demonstrações financeiras. Você apostou tudo neste negócio. Então você sabe o que está fazendo comigo. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Peguei a caneta, segurando-a pensativamente. Estou demonstrando a mesma consideração que você demonstrou por mim no sábado à noite. O mesmo respeito, a mesma lealdade familiar. Larguei a caneta sem assinar. O silêncio no salão de baile era ensurdecedor. 200 pessoas prenderam a respiração enquanto eu estava diante do contrato. Isso poderia salvar ou destruir a empresa do meu pai. Não vou assinar isso, anunciei claramente. Os joelhos de Marcos cederam. Verônica segurou seu braço, com um rosto pálido como a noite. Mas vou lhe dizer por quê, continuei. Não se trata de dinheiro. Não se trata de vingança. É uma questão de respeito. Virei-me para a sala, essas pessoas que tinham assistido à minha humilhação. E agora estavam testemunhando minha vindicação. No sábado, meu pai me disse que a família compartilha tudo. Mas compartilhar exige respeito, confiança e o reconhecimento de que cada pessoa tem valor. Durante 3 anos, fui apagada da minha própria casa. Enquanto construía uma empresa avaliada em $500 milhão. Não sabíamos, implorou Marcos. Porque você nunca perguntou. Você nunca se perguntou por que eu tinha reuniões nos fins de semana. Nunca questionei por que James Morrison tinha meu número direto. Nunca considerei essa possibilidade, talvez. Sua filha era mais do que apenas suporte de ti. Eu me deparei com James. Os valores da Meridian incluem respeito, inovação e integridade. A Young Construction não demonstrou nenhuma dessas qualidades. Não posso, em sã consciência, associar a reputação da NextGen a algo negativo. Para uma empresa que trata a família como descartável quando ela não atende às suas exigências. Você está me destruindo, sussurrou Marcos. Não, pai. Você nos destruiu no momento em que escolheu sua nova família em vez de sua filha. Estou simplesmente recusando uma oportunidade de negócio. Reuni meus documentos e os coloquei cuidadosamente em minha pasta. Sr. Morrison, a NextGen continua comprometida com os demais projetos da Meridian. Encontraremos para você um parceiro de construção que esteja alinhado com nossos valores. Perfeitamente compreendido, respondeu James, com evidente respeito. Caminhei em direção à saída, meus saltos clicando no mármore. Na porta, voltei-me uma última vez. Os negócios se constroem com base na confiança, pai. Você quebrou a minha. Essa é uma dívida que seus 50 milhões de dólares não podem pagar. As consequências foram imediatas e brutais. O acordo está rescindido, anunciou James Morrison para a sala atonita. A Meridian Holdings não prosseguirá sem a participação da NextGen. Espere, Marcos avançou bruscamente, espalhando papéis. Tem que haver outra maneira. Podemos negociar? Não há nada a negociar, afirmou Patricia Coleman. A cláusula 7.3 é irrenunciável. Sem a assinatura da Sra. Young, este contrato é nulo.
O chat da transmissão ao vivo explodiu. Os investidores que acompanhavam remotamente já estavam retirando seus investimentos. Em poucos minutos, o preço das ações da Young Construction começou a despencar. Você não pode fazer isso, gritou Verônica para James. Uma única assinatura não deveria importar tanto. A assinatura da sua enteada vale 50 milhões de dólares para você, respondeu James friamente. Talvez você devesse tê-la valorizado de acordo com isso. Bradley, finalmente compreendendo a magnitude do desastre, voltou-se contra sua mãe. Você disse que ela não era ninguém. Você disse que ela sempre cederia. Cala a boca, Bradley, disparou Verônica, sua fachada perfeita desmoronando. A sala esvaziou-se rapidamente, a elite de Seattle fugindo do navio que afundava. Mas não antes que os sussurros começassem. Deixou a própria filha de castigo. 75 milhões de dólares em ações. Fez com que ela pagasse por tudo, enquanto a tratava como uma empregada. Meu Deus, o contrato com a Harrison Development, ela salvou aquele negócio. E deram crédito ao filho. Marcos ficou paralisado diante da mesa de assinaturas, encarando os contratos ainda não assinados. Seu telefone vibrava incessantemente, membros do conselho, investidores, credores. Todos assistindo ao desastre transmitido ao vivo. Senhor Young, disse um repórter, com o microfone estendido, Seattle Business Journal. Poderia comentar por que você não sabia que sua filha era diretora de tecnologia da NextGen? Eu. É verdade que você tentou obrigá-la a ceder suas ações ao seu enteado? Isso não é. Você realmente deixou uma mulher de 28 anos de castigo? As perguntas surgiam como balas, cada uma atingindo seu alvo. Marcus Young, que não desejava nada mais do que o respeito da comunidade empresarial de Seattle, havia se tornado seu mais novo conto de advertência. Na manhã de terça-feira, a execução profissional estava concluída. O jornal Seattle Business Journal publicou a seguinte manchete. Jovem construtora perde contrato de 50 milhões de dólares após CEO ignorar império tecnológico da filha. As ações da Young Construction caíram 40% da noite para o dia. As negociações foram interrompidas 2 vezes devido à volatilidade. A diretoria convocou uma reunião de emergência para o meio-dia. Assisti ao noticiário do meu escritório na NextGen, sentindo-me completamente calma. Sarah Coleman ligava a cada hora para dar atualizações. O conselho votou. Marcos está fora do cargo de CEO, com efeito imediato. Mais 3 contratos foram cancelados, as empresas alegaram preocupações com a reputação. A oferta de emprego de Bradley pela Rainier Partners foi cancelada, eles viram a transmissão ao vivo. A transmissão ao vivo, aquela bela e condenatória prova. Mostrando Marcus Young implorando por salvação à sua filha rejeitada. O vídeo foi visualizado mais de 2 milhões de vezes em 24 horas. CEO com os pés no chão estava entre os assuntos mais comentados no Twitter. A Forbes ligou solicitando uma entrevista. O TechCrunch queria uma declaração. O Wall Street Journal estava preparando uma matéria sobre dinâmica familiar e liderança no setor de tecnologia. Recusei todas as propostas por meio da Sarah. Meu silêncio disse mais do que qualquer citação poderia. James Morrison divulgou uma declaração. A Meridian Holdings valoriza parcerias construídas sobre respeito e reconhecimento mútuos. Aguardamos com expectativa a oportunidade de trabalhar com empresas de construção que compartilhem esses valores. Tradução: qualquer um que tratasse seu povo como Marcos me tratou. Jamais veria o dinheiro da Meridian novamente. Na quinta-feira, os números já estavam disponíveis. Capitalização de mercado da Young Construction cai 200 milhões de dólares. Contratos cancelados, 6 grandes projetos. Votação de confiança do Conselho, 12-2 contra Marcos. Tempo decorrido entre a assinatura do contrato e o término do mesmo, 48 horas. Marcus Young, que passou 30 anos construindo sua empresa, destruíram tudo em um único fim de semana. Ao castigar a pessoa errada. Como você se sente? Perguntou Sarah durante nossa ligação da tarde. Como a justiça, respondi, feita com um registro completo de auditoria. As consequências pessoais foram ainda mais espetaculares do que o colapso profissional. Verônica entrou com o pedido de divórcio na sexta-feira, menos de uma semana após o desastre da cerimônia de assinatura.
A declaração de seu advogado à imprensa foi cuidadosamente elaborada. A senhora Young foi deliberadamente enganada sobre a situação financeira da família e excluída das principais decisões que afetam o patrimônio familiar. Tradução: ela estava abandonando o navio que afundava e agarrando tudo que não estava pregado ao chão. A queda de Bradley foi igualmente rápida. Sem a proteção de sua mãe ou meu apoio financeiro, a realidade o atingiu em cheio. O emprego de nível inicial que ele finalmente conseguiu, entrada de dados em uma pequena empresa de logística, recebia $35.000 por ano. Seu Instagram, antes repleto de selfies com carros de luxo e fotos da área VIP, ficou inativo. A família que testemunhou minha humilhação se dispersou como baratas quando as luzes se acenderam. O tio Tom parou de atender às ligações de Marcos. A irmã de Verônica excluiu todos os seus amigos do Facebook. Os primos que me deram sermão sobre lealdade familiar fingiram que nunca nos tínhamos conhecido. Mas o golpe mais cruel veio do circuito social. O clube de campo suspendeu a filiação de Marcos enquanto aguarda uma análise financeira. Os conselhos de administração das instituições de caridade nos quais Verônica havia conquistado espaço com muita luta solicitaram discretamente sua renúncia. Os convites para festas de fim de ano que antes inundavam suas caixas de correio desapareceram completamente. Marcos Young almejava o respeito da elite de Seattle. Em vez disso, ele se tornaria o exemplo de advertência favorito deles. Sobre arrogância, ganância e o perigo de subestimar a própria filha. O desespero começou 2 semanas depois do fracasso da cerimônia de assinatura. Primeiros e-mails, 47 deles, cada um mais frenético que o anterior. Stephanie, precisamos conversar. Por favor, isso está destruindo tudo que eu construí. Sua mãe gostaria que nos reconciliássemos. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Depois vieram os telefonemas, minha assistente manteve um registro, 83 tentativas em 5 dias. Não respondi a nenhuma delas. Ele tentou aparecer nos escritórios da NextGen. A segurança tinha uma foto dele em todas as entradas com as seguintes instruções: não admita nada. Não entre em discussões. Chame a polícia se ele se recusar a sair. Marcos chegou a tentar usar intermediários. O tio Tom ligou, envergonhado e atrapalhado. Ele está realmente arrasado, Stephanie. Talvez você pudesse simplesmente ouvi-lo. Você ligou para ele quando ele me deixou de castigo na frente de 45 pessoas? Bem, não, mas... Então não temos nada a discutir. 3 meses após a cerimônia de assinatura, meu sucesso tornou-se inegável. Eu fui destaque na capa da lista Forbes 30 Under 30. A diretora de tecnologia que construiu uma empresa de $2 bilhões enquanto sua família pensava que ela fazia suporte de TI. O perfil foi completo, documentando minha trajetória de Stanford até a NextGen. As madrugadas programando enquanto minha família dormia. As reuniões do conselho às quais compareci enquanto eles pensavam que eu estava brincando com computadores. Mas a frase que viralizou foi a citação de James Morrison. Stephanie Young construiu sozinha 60% da arquitetura da nossa plataforma. Ela não é apenas uma diretora de tecnologia, CTO, ela é uma visionária que enxergou possibilidades que todos os outros não viram. O fato de o próprio pai dela também ter perdido, essa é uma perda para ele, não para nós. O TechCrunch deu continuidade com um artigo intitulado Um aterramento de $50 milhões. Como a toxicidade familiar quase arruinou o futuro promissor de Seattle. A comunidade tecnológica se uniu em torno de mim de uma forma que minha família de sangue jamais fez. Diretoras de tecnologia, CTOs, entraram em contato para oferecer apoio. Fundadores de startups compartilharam suas próprias histórias de descrença familiar. Fiz uma doação de $100 mil para um fundo de bolsas de estudo para jovens tecnólogos que fogem de lares sem apoio. O anúncio da oferta pública inicial, IPO, foi feito em março. A avaliação da NextGen é de $2 bilhões. Minha participação, $300 milhões. Na mesma semana em que lancei a Fundação Jovens Mulheres na Tecnologia, usando meu sobrenome de forma incisiva para recuperá-lo do homem que tentou me deserdar. Nossa missão: apoiar jovens mulheres da área de tecnologia cujas famílias não acreditavam em seu potencial. 6 meses após o castigo que mudou tudo.
Acordei na minha nova cobertura e me deparei com uma vida que construí inteiramente segundo os meus próprios termos. A vista de Pike Place era espetacular. Mas não era o luxo que importava, era a paz. Ninguém aqui questionou o meu valor. Ninguém exigiu que eu me diminuísse para que se sentissem confortáveis. Ninguém tratou meu sucesso como um caixa eletrônico. O Fundo Soberano de Singapura queria participar da próxima rodada. Estamos falando de uma avaliação de 3 bilhões de dólares. A empresa sobre a qual meu pai nunca se preocupou em perguntar agora valia 3 bilhões de dólares. Minha vida pessoal também havia florescido. Eu namorava Michael, um fundador de uma empresa de biotecnologia que comemorava minhas conquistas. E compreendeu que o respeito não era negociável. O encontro na cafeteria aconteceu numa terça-feira chuvosa de abril, 7 meses após a festa de aniversário que pôs fim a tudo. Eu estava revisando contratos no meu café favorito quando uma sombra se projetou sobre a minha mesa. Levantei os olhos para procurar Marcos, mas não o Marcos de que me lembrava. Esse homem era 9 quilos mais magro e tinha os cabelos completamente grisalhos. Seu terno caro foi substituído por um suéter simples e calça jeans. Olá, Stephanie. Observei-o por um instante e, em seguida, gesticulei em direção à cadeira à minha frente. Você tem 10 minutos. Eu tenho uma reunião de diretoria às 3. Ele sentou-se com cuidado, como se temesse que a cadeira também o rejeitasse. Você está com boa aparência. Estou bem. O artigo da Forbes eu li. Inteiro. 3 vezes. E eu sou um idiota. Sua voz falhou. Eu tinha uma filha brilhante e bem-sucedida bem na minha frente. E eu estava tão cego pela manipulação de Verônica e pelo meu próprio ego que não consegui enxergar isso. Pai, não foi a Verônica que fez você me dispensar. Ela não te obrigou a chamar minha carreira de ancoisinhas de computador. Tudo isso foi graças a você. Ele assentiu com a cabeça, aceitando o golpe. Você tem razão. Eu queria muito construir a família perfeita. Que eu destruí o verdadeiro que eu tinha. Como está indo a família perfeita? Verônica ficou com metade do que sobrou. Bradley não atende minhas ligações. Aparentemente, não lhe sirvo mais para nada. A casa está em processo de execução hipotecária. Ele riu amargamente. A casa da qual você pagou 70%, e eu estou perdendo. Não disse nada. As perdas dele não eram minha responsabilidade. Não estou aqui por dinheiro, acrescentou rapidamente. Sei que essa ponte já foi queimada. Eu só queria que você soubesse que finalmente te vejo. Tarde demais, mas eu te vejo. Seus 10 minutos acabaram. Marcos começou a se levantar, mas parou. Será que poderíamos tentar de novo? Não como parceiros financeiros, não como nada além de pai e filha. Fechei meu laptop, dando-lhe toda a minha atenção pela primeira vez em meses. Sob certas condições, eu disse com cautela. Seus olhos brilharam com uma esperança desesperada. Qualquer coisa. Primeiro, terapia. Aconselhamento individual e familiar. Você precisa entender por que foi tão rápido em me apagar para dar lugar à sua nova família. Eu já comecei, com o Dr. Martinez, 2 vezes por semana. Isso me surpreendeu. Segundo nenhum negócio entre nós, jamais. Você não vai lucrar com o meu sucesso depois de tê-lo ignorado por anos. Entendido. Terceiro, você reconhece publicamente o ocorrido, caso seja questionado. Sem reescrever a história, sem minimizar, sem mal-entendidos. Você deixou sua filha de 28 anos de castigo por ela não ter doado 75 milhões de dólares em bens. Isso é seu. Ele hesitou, mas assentiu com a cabeça. Quarto, o respeito é inegociável. Um comentário sobre eu ser dramática, uma sugestão de que estou exagerando. Basta uma tentativa de me fazer sentir culpado por lealdade familiar e acabou de vez. Aceito tudo isso. Quinto, que isto não é uma reunião. É uma possibilidade. Começamos com um café por mês, apenas em locais públicos. A confiança é reconquistada lentamente, se é que chega a ser reconquistada. Um café por mês, repetiu ele. Eu consigo fazer isso.
Eu fiquei de pé, juntando minhas coisas. No mês que vem, primeira terça-feira, mesmo lugar, mesmo horário. Não se atrase. Stephanie, ele chamou quando cheguei à porta, o que você construiu, Next Gen? É extraordinário. Você é extraordinário. Eu sei, respondi simplesmente. Sempre fui assim. Você só percebeu agora. Enquanto caminhava até meu carro, me senti mais leve. Não porque eu o tivesse perdoado, o perdão levaria anos, se é que chegaria a acontecer. Mas porque eu estabeleci limites tão claros quanto o código. Respeite-me ou me perca. Dessa vez ele soube que eu estava falando sério. Olhando para trás agora, percebo que ter os pés no chão aos 28 anos foi importante. Foi o maior presente que meu pai já me deu, embora não da maneira que ele pretendia. Aquela humilhação diante de 45 testemunhas não foi apenas um ponto de ruptura. Foi uma libertação. Durante 3 anos, eu me fiz menor para me encaixar na narrativa deles. Escondi meu sucesso, minimizei minhas conquistas. Paguei pelo privilégio de ser ignorado. O aterramento me libertou da exaustiva tarefa de representar um papel inferior ao que eu era. Às vezes, perder a família significa ganhar a si mesmo. O preço da aceitação deles foi a minha invisibilidade. O preço do amor deles foi a minha autoestima. Quando Marcos me castigou, ele achou que estava me colocando no meu lugar. Em vez disso, ele me libertou para que eu reivindicasse meu verdadeiro lugar. Nas cabeceiras das mesas onde ele jamais teria condições de se sentar. Aprendi que o sucesso é a melhor vingança. Não porque isso magoe aqueles que te magoaram, mas porque isso prova que eles estavam errados sobre o seu valor. Cada marco alcançado pela Next Gen, cada prêmio que recebi, todas as jovens que nossa fundação apoiou. Isso foi uma prova de que a minha demissão foi uma falha deles, não minha. Mas a lição mais valiosa foi sobre limites. A família não garante acesso ilimitado à sua vida, ao seu dinheiro ou às suas conquistas. Laços de sangue não são carta branca para desrespeito. Não é uma frase completa mesmo, e especialmente, para os pais que acreditam que seus filhos lhes devem tudo. Minha mãe costumava dizer, quando as pessoas mostram quem são, acredite nelas. Naquela noite, na sua festa de aniversário, Marcos me mostrou quem ele era. Verônica se revelou a cada exigência manipuladora. Bradley demonstrou seu caráter ao se apropriar do meu trabalho. Eu acreditei neles e então decidi acreditar mais em mim mesma. Supostamente, me colocar de castigo tinha o objetivo de quebrar meu espírito. Em vez disso, me deu asas. Se você chegou até aqui na minha história, você provavelmente reconhecerá algo familiar nisso. Talvez você seja a filha esquecida, cujos irmãos levam todo o crédito. O filho cujos pais consideram seus sonhos impraticáveis. O cônjuge cujo parceiro menospreza sua carreira, tratando-a como um hobby. Eis o que preciso que você saiba. Seu valor não depende da validação deles. Documente tudo ao lidar com pessoas tóxicas, salve e-mails, grave conversas onde for legalmente permitido, guarde recibos. Não por vingança, mas para proteção quando tentarem reescrever a história. Não há problema em escolher a si mesmo. Você não deve satisfações a ninguém sobre o seu sucesso. Especialmente aqueles que duvidavam que você fosse conseguir. A família não é um passe livre para sua conta bancária, suas conexões ou sua energia emocional. Às vezes, a família que você escolhe, mentores como James, advogados como Sarah. Ter um parceiro que reconheça seu valor importa mais do que a família em que você nasceu. Construa a família que você escolheu com a mesma intenção com que construiria uma empresa. Com cuidado, com pessoas que agregam valor e respeitam seus limites. E lembre-se, você não é dramático por ter padrões. Você não é egoísta por proteger o que conquistou. Você não é ingrato por se recusar a ser diminuído. Há 3 anos, eu pagava 70% das despesas em uma casa onde eu era invisível. Hoje, administro uma empresa de 3 bilhões de dólares. E ajudando mulheres jovens a escapar de situações semelhantes. A diferença? Parei de esperar por permissão para ser eu mesma. Meu nome é Stephanie Young. Sim, mantive o sobrenome. Não para o homem que tentou me repudiar.
mas para me lembrar de que posso transformar qualquer legado, mesmo um doloroso, em poder. Você merece respeito. Você merece reconhecimento. Você merece ser visto por quem você realmente é. E se eles não conseguirem te ver? Construa algo tão brilhante que eles precisarão de óculos de sol para olhar para você. A família nem sempre dura para sempre. Mas o respeito próprio, isso é inegociável. Se você se identificou com essa história, compartilhe-a com qualquer pessoa que esteja enfrentando dinâmicas familiares tóxicas. Inscreva-se para mais histórias de pessoas que escolheram a si mesmas e prosperaram. Comente a limites abaixo se você acredita que o respeito é inegociável, mesmo com a família. Meu nome é Stephanie. Obrigado por ouvir.